Paz, irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na leitura do livro Humildade, a Beleza da Santidade, do irmão Andrew Murray, da editora dos Clássicos. Oremos. Pai amado, Pai querido, bendizemos, exaltamos e santificamos o teu santo, maravilhoso e sublime nome. A nossa dependência está em ti, Senhor. O nosso anseio é caminharmos mediante aquilo que o Senhor tem trazido de luz às nossas vidas. É respondermos ao Senhor com fidelidade. É realmente dizermos sim, amém, para aquilo que o Senhor deseja para nós, pelas suas vontades, para aquilo que o teu Santo Espírito nos conduz e fala aos nossos corações. Mas sabemos que muitas vezes temos negligenciado, temos impedido o trabalhar do Senhor, temos atrasado aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas devido à nossa falta de perseverança, à nossa falta de fidelidade nos teus projetos, nos teus propósitos, à nossa falta de fidelidade e amor ao propósito do teu reino nesta terra para aquilo qual o Senhor nos chamou, mesmo porque nós damos lugares a nós mesmos. E isso tem nos impedido de ver o Senhor em muitas situações, Senhor. Nos ajude. Nossa dependência está em Ti. Queremos amar o Senhor sobre todas as coisas, amar mais o Senhor do que a nós mesmos, amar mais o Senhor do que aquilo que consideramos que é necessário e que não vem de Ti. Nos ajude. Que o nosso anseio seja estar em Tua presença. Nos direcione a termos mais fome e sede do Senhor, da Tua palavra, de viver cada vez mais em intimidade contigo, de nos submetermos ao Senhor, ao Teu senhorio, ao Teu governo, e de com gratidão em nosso coração, sermos aqueles que constantemente buscam fazer a Tua vontade. Nos ajude, nós precisamos de Ti, que possamos, como ouvimos ontem, com toda a alegria, aceitarmos as provações as quais o Senhor traz às nossas vidas, as privações as quais o Senhor deseja, para que possamos nos manter humildes diante da sua presença, dependentes do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos conduza à realidade da tua palavra, a vivermos a semelhança do teu Filho Jesus Cristo, a vivermos a vida do Senhor de forma real, experienciando cada dia mais aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor tem nos dito. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco neste tempo. Em nome de Jesus, nos ajude aqui. Amém. Amados e amadas do Senhor, estamos hoje no capítulo 12. E o capítulo 12, o título é Humildade e Exaltação. O capítulo 12 é o último capítulo deste livro. Amanhã falaremos apenas das notas finais. Então, que o Senhor continue nos conduzindo aqui, né? E que possamos, em nome de Jesus, entendermos, assimilarmos a humildade e a exaltação que é falada aqui neste capítulo. O que se humilha será exaltado. Lucas 18, versículo 14. Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4, versículo 6 e versículo 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, versículo 6. Um dia me perguntaram, como posso vencer esse orgulho? A resposta é simples, pois apenas duas coisas são necessárias. Faça o que Deus diz que é seu trabalho, ou seja, humilhe-se a si mesmo e confie nele para fazer o que ele diz que é trabalho dele. Assim, ele o exaltará. A ordem é clara: humilhe-se a si mesmo. Isso não significa que é o seu trabalho vencer e expulsar o orgulho de sua natureza e gerar dentro de você a mansidão do Santo Jesus. Não. Essa é a obra de Deus, a própria essência da exaltação, na qual Ele o eleva para dentro da verdadeira semelhança do Filho amado. O que essa ordem significa é isto?
Tome cada oportunidade de humilhar-se diante de Deus e do homem. Confie na graça que já está agindo em você, na segurança de que mais graça para a vitória está vindo e de que a luz da consciência brilha sobre o orgulho do coração e suas obras, apesar de tudo o que possa haver de fracasso e falha. Permaneça persistentemente sob esta ordem imutável. Humilhe-se a si mesmo. Eu queria repetir essa parte, irmãos. Confie na graça que já está agindo em você. Confie na graça que já está agindo em você. Na segurança de que mais graça para a vitória está vindo e de que a luz da consciência brilha sobre o orgulho do coração e suas obras. Apesar de tudo que possa haver de fracasso e de falha, permaneça persistentemente sob esta ordem imutável. Humilhe-se a si mesmo. Aceite com alegria tudo que Deus permite, interior ou exteriormente, de amigo ou inimigo, em natureza ou em graça, para lembrá-lo da sua necessidade de humilhar-se e para ajudá-lo a isso. Considere a humildade como, de fato, a virtude mãe, sua primeira obrigação diante de Deus, a única salvaguarda perpétua da alma, e fixe seu coração nisso como a origem de toda a bênção. A promessa é divina e segura. Aquele que se humilhar será exaltado. Cuide para fazer a única coisa que Deus pede, que é humilhe-se a si mesmo. Deus cuidará de fazer a única coisa que Ele prometeu. Ele dará mais graça e exaltará você no devido tempo. Todos os tratamentos de Deus com o homem são caracterizados por dois estágios. Há o tempo de preparação, quando ordem e promessa, com a experiência mesclada de esforço e impotência, de fracasso e sucesso parcial, com a santa expectativa de algo melhor que isso despertará, treinarão e disciplinarão os homens para um estágio mais elevado. Depois, vem então o tempo de cumprimento, quando a fé herda a promessa e deleita-se por ter, tantas vezes, se esforçado em vão. Essa lei vale em cada aspecto da vida cristã e na busca de cada virtude em separado, porque ela está plantada na própria natureza das coisas. Em tudo que concerne a nossa redenção, Deus tem de necessariamente tomar a iniciativa. Quando isso estiver feito, o voltar do homem a Deus acontece. No esforço de obter a obediência, uma pessoa tem de aprender a conhecer sua impotência. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. A ponto de desesperar-se para morrer para Ele mesmo. E ser ajustado voluntária e inteligentemente para receber de Deus o fim, a completação daquilo que Ele aceitou no início da vida cristã em ignorância. Então Deus, que foi o início, antes que o homem o conhecesse razoavelmente ou plenamente entendesse o que era seu propósito, é ansiado e bem-vindo como um fim, como o tudo em todos. Oh, Senhor, declaramos verdadeiramente a nossa impotência em Te obedecer nessa virtude. Confiamos na Tua graça, Senhor. E tanto como é assim em relação à salvação, também é na busca da humildade. A ordem vem do trono do próprio Deus para cada cristão. Humilhe-se a si mesmo. O cristão sério que atenta para ouvir e obedecer será recompensado. Sim, será recompensado com a dolorosa descoberta de duas coisas. A primeira, quão profundo orgulho que é a má vontade de se considerar e ser considerado como nada para submeter-se a Deus. Havia o qual não era conhecido de ninguém. A segunda será perceber que há completa impotência em todos os nossos esforços e também em todas as nossas orações pela ajuda de Deus para destruir
esse horrível monstro que é o orgulho. Bem-aventurado o homem que agora aprende a pôr sua esperança em Deus e perseverar, apesar de todo o poder do orgulho em seu interior, em atos de humilhação diante de Deus e dos homens. Conhecemos a lei da natureza humana. Atos produzem hábitos. Hábitos geram disposições. Disposições formam a vontade. E a vontade devidamente formada é caráter. Não é diferente na obra da graça. Enquanto temos atos de humilhação, os quais persistentemente repetidos tornam-se hábitos e disposições. E essas fortalecem o desejo. Deus, que efetua em nós tanto querer como realizar. Filipenses 2, versículo 13, vem com seu maravilhoso poder e espírito, e assim a humilhação do coração orgulhoso, com a qual o santo penitente lançou-se a si mesmo frequentemente diante de Deus, é recompensada com mais graça do coração humilde, no qual o Espírito de Jesus venceu e levou a nova natureza à maturidade, e onde ele, o manso e humilde, agora habita para sempre. Aleluia. Humilhação em atos repetidos tornam-se hábitos e disposições e fortalecem o efetuar, o querer e o realizar de Deus. Com a graça capacitadora, recebemos como recompensa mais graça. Aleluia. Humilhem-se na visão do Senhor e Ele os exaltará. E no que consiste a exaltação? A mais elevada glória da criatura é ser somente um vaso para receber, desfrutar e demonstrar publicamente a glória de Deus. Ela pode fazer isso somente quando está desejando nada ser em si mesma para que Deus seja tudo. A água sempre preenche primeiro os lugares mais baixos. Quanto mais baixo, quanto mais vazio o homem fica diante de Deus, mais rápido e mais plenamente será o enchimento interior com a glória divina. A exaltação que Deus promete não pode ser qualquer coisa externa à parte dele mesmo. Tudo que ele tem para dar ou pode dar é somente mais dele mesmo, para tomar posse de nós mais completamente. A exaltação não é como um prêmio terreno, algo arbitrário, sem a necessária conexão com a conduta a ser recompensada. Não. Mas é, em sua própria natureza, o efeito e o resultado de nos humilhar a nós mesmos. Não é nada a ser o dom de tal humildade divina que habita interiormente. Tal conformidade e posse da humildade do Cordeiro de Deus, que nos prepara para receber plenamente o habitar de Deus em nosso interior. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O próprio Jesus é a prova da verdade dessas palavras e da certeza de seu cumprimento para nós. Ele é a garantia. Vamos tomar sobre nós seu jugo e aprender dele, pois Jesus é manso e humilde de coração. Se não quisermos nos curvar a ele, como ele se curvou a nós, ele ainda se curvará a cada um de nós novamente, e não nos encontraremos em jugo desigual com ele. Como entramos profundamente na comunhão de sua humilhação e também nos humilhamos ou carregamos a humilhação dos homens, podemos contar que o Espírito de sua exaltação, o Espírito de Deus e de glória, repousará sobre nós. A presença e o poder do Cristo glorificado virão para aqueles que são humildes de espírito. Quando Deus tiver novamente o seu devido lugar em nós, ele nos exaltará. Quando Deus tiver novamente o seu devido lugar em nós, ele nos exaltará. Por isso, faça da glória de Deus a sua preocupação em humilhar-se a si mesmo. Ele fará de sua glória o seu cuidado em aperfeiçoar a sua humildade e soprá-la em seu interior, como habitante permanente em sua vida, o próprio Espírito de seu Filho. Como a vida onipresente de Deus domina você, não haverá nada tão espontâneo e nada tão doce como ser nada, como nenhum pensamento ou desejo do ego, pois tudo é ocupado com aquele que tudo preenche. De boa vontade me gloriarei em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre mim.
Não temos aqui razão pela qual nossa consagração e nossa fé são tão pouco úteis na busca pela santidade? Foi pelo ego e sua força que a obra foi feita sob o nome de fé. Foi para o ego e sua alegria que Deus foi chamado. Era inconscientemente, mas ainda verdadeiramente no ego e em sua santidade que a alma se regozijou. Antes, não tínhamos ideia de que a humildade, absoluta habitante, humildade e autodestruição semelhantes às de Cristo, permeando e marcando toda a nossa vida com Deus e o homem, era o elemento mais essencial da vitalidade, da santidade que buscamos ver. É apenas sob o domínio de Deus que perco meu ego. É apenas sob o domínio de Deus que perco meu ego. Como é na altura, na largura e glória da luz do sol que a insignificância da partícula de poeira se movimentando é vista, assim também a humildade é tomarmos nosso lugar na presença de Deus, para ser uma partícula de pó, habitando na luz do sol de seu amor. Quão grande é Deus! Quão pequeno eu sou! Perdido, tragado na imensidão do amor. Há somente Deus e não eu. Que Deus nos ensine a crer que ser humilde, ser nada em Sua presença, é o mais elevado feito e a bênção mais plena da vida cristã. Ele nos fala: habita no lugar santo e elevado, e com aquele que é de espírito contrito e humilde. Que essa seja a nossa porção. Oh, ser o mais vazio, o mais baixo, humilhado, ignorado e desconhecido. E para Deus, o mais santo vaso, cheio com Cristo e somente Cristo. Habita no lugar santo e elevado, e com aquele que é de espírito contrito e humilde. Nós te amamos, Senhor. Aqui finalizamos, irmãos, o capítulo 12. Aqui finalizamos os capítulos deste livro. Ainda há umas notas finais que amanhã irei enviar. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor, que provê para nós tudo o que é necessário. Aleluia.